Olá irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, gostaria de pedir aos irmãos, se estiverem pelo YouTube, se inscrevam no canal, deixem o seu like, que isso vai ajudar a gente a levar a mensagem também dentro do YouTube. Quem estiver pelo aplicativo, após o término do vídeo, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like também. Isso vai estar ajudando também na divulgação da palavra. Dúvidas, perguntas, sugestões, vocês podem deixar ou nos comentários do YouTube ou no ícone de interrogação abaixo do vídeo pelo aplicativo. E se você não conhece o aplicativo ainda, aqui no link da descrição no YouTube tem um link para baixar o aplicativo, você pode ir lá, pode baixar. Ele só está disponível para Android, mas tem a Bíblia, meditação, inário, lição e mais uma série de outras coisas que vai estar te ajudando, meu irmão, nos seus estudos bíblicos. Bom, antes de iniciarmos o tema, também gostaria de uns pedidos de oração que vieram pela a irmã Regiane. Ela pediu oração pelo pai René, pelo irmão Renan e pela irmã Paloma, que eles se afastaram dos caminhos de Deus, então que a gente possa estar orando para que eles retornem aos caminhos, e pelas irmãs Renielen e Tabata, que ainda não se entregaram aos caminhos de Deus. E a irmã Vânia também pede oração pela saúde dos pais delas, o irmão Meira e a irmã Vilma, então que os irmãos possam estar orando por eles também, e também, um pedido meu, que os irmãos estejam orando também pelo aplicativo, que a gente possa manter ele no ar o mais tempo possível, enquanto a censura não bate a porta e não nos obriga a tirar do ar. Bom, hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Vladimir. O que eu faço para voltar a ser um bom cristão? Eu entendo essa pergunta como alguém que se afastou dos caminhos por algum motivo, ou então que deu uma laudiceiada na vida, ficou morno e quer retornar ao primeiro amor, quer retornar à caminhada com Cristo, sentir aquele prazer, aquele fervor de estar ao lado de Cristo. Bom, então, para iniciarmos, nós vamos abrir nossa Bíblia em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro ponto para todo aquele que quer voltar a andar com Cristo é confessar os seus pecados a Deus, abrir o seu coração, tirar toda essa angústia, todo esse peso que o pecado traz às nossas vidas. Então, primeira coisa que eu vejo de como voltar a ser um bom cristão é confessando os nossos pecados a Deus, abrindo o coração de verdade. E para vermos ilustrações dessa, vamos abrir a Bíblia também, porque a Bíblia nos mostra exemplos disso. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel 12, verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou e te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Aqui é aquela história que quando depois de tudo que Davi fez com Batseba e com esqueci o nome do Urias, quando ele mandou Urias para frente de batalha para Urias morrer e ele tomou Batseba para si, o profeta Natã veio com ele com uma parábola de um homem rico e um homem pobre. E Davi, no verso 12, se eu não me engano, o verso 10, aqui nesses versos, um pouco antes do que a gente leu, ele fala que o homem rico que tomou a ovelha do homem pobre, que ele deveria morrer. Então, Davi revela que esse homem que havia cometido esse pecado era ele. Então, Davi já de imediato reconhece seu pecado
e confessa a Deus o seu pecado. E no exato momento que ele faz isso, ele já é perdoado. Então esse perdão vem com a confissão dos nossos pecados. Essa caminhar com Cristo, Davi, que foi o homem segundo o coração de... Não sei se os irmãos percebem, mas o fiozinho da Bíblia aqui tá meio que soltando, de tanto que eu uso para marcar as páginas. Então, a confissão dos nossos pecados, assim que nós vemos nosso pecado, porque até então ele sabia, óbvio que ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia que tinha pecado, mas ainda não tinha, vamos dizer assim, caído a ficha. A partir do momento que cai a ficha do pecado, ele já confessa os pecados, já se entrega a Deus, já mostra o arrependimento, e Deus o perdoa nesse instante. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, mostrando aquele exemplo, a confissão dos nossos pecados nos leva a Deus. Vamos mais um exemplo. Juízes 16. Juízes 16, nós vamos ler o verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Então, Sansão, que lá em Hebreus 11 nós vemos como um dos heróis da fé, que ele está na galeria dos heróis da fé, depois de uma vida inteira errando, sendo escolhido por Deus para ser um juiz, sendo grandemente abençoado, e viveu uma vida inteira errando, ao fim de sua vida ele reconhece os erros dele e ele clama a Deus. E aqui, acho fantástico, lembre-se de mim. Parece as palavras do ladrão da cruz. Senhor, lembre-te de mim quando vieres o teu reino. Então, Sansão clama para que seja lembrado, para que ele seja perdoado, que Deus não esqueça dele por causa da vida dele de pecados. Então, mais um exemplo de que a nossa entrega a Deus, a confissão dos nossos pecados, nos aproxima de Deus e nos faz voltarmos àquele primeiro amor. E aqui eu também trouxe um exemplo negativo no livro História da Redenção. A gente já leu esse livro em outra meditação, em outra reflexão, e a gente vai ler de novo o capítulo 3. E aqui está falando o que aconteceu logo, as consequências da rebelião, né? O título do capítulo. E aqui vem mostrando um trecho que vamos ler antes de eu ficar falando. Satanás tremia ao contemplar a sua obra. Ele estava sozinho meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacilava como numa tempestade. Um anjo do céu estava passando, ele o chamou e suplicou o encontro com Cristo. Isto lhe foi concedido. Então relatou ao Filho de Deus que estava arrependido de sua rebelião e desejava voltar ao favor divino. Estava disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe havia designado e se sujeitar ao seu sábio comando. E aqui a gente pode pensar aqui que Satanás se arrependeu, porque aqui diz que ele falou que estava arrependido. Mas quando a gente vê aqui, disposto a tomar o lugar que previamente Deus havia lhe designado, ele se sujeitava a voltar a Deus, ele se arrependia desde que ele tivesse o mesmo cargo que ele tinha antes, que ele fosse um anjo honrado, um anjo de destaque. Não era um verdadeiro arrependimento. Era mais parecido com um remorso, assim como teve com Judas, depois que entregou a Cristo, que ele viu o que tinha feito e foi se matar, foi se suicidar. E aqui Satanás, a mesma coisa. É um orgulho, é um medo das consequências, não é um arrependimento porque viu que aquilo era algo errado, algo que afasta de Deus. E um outro ponto que a gente tem que tocar aqui quando a gente fala de voltar aos caminhos, voltar a ser bom cristão, é que após a minha confissão de pecados, após o meu arrependimento, eu tenho que me afastar daquilo que me afasta de Deus. Então, se por algum acaso a minha televisão mostra coisas que me afastam de Deus, eu tenho que me afastar da minha televisão. Se na minha internet, no meu celular, no meu computador, há coisas que me afastam de Deus, eu tenho que me afastar dessas coisas. Eu tenho que me afastar do meu computador, se for o caso, afastar do meu celular,
para que eu não seja contaminado com qualquer tipo de coisa que eu possa estar vendo ali errado, que me afasta de Deus, que me leve a pecar. Então, o primeiro ponto, para mim voltar ao meu primeiro amor, voltar a Deus, voltar a ser alguém bom. Não bom por mim, mas bom porque eu permito que Cristo habite em mim. Isso eu sempre friso isso, porque eu e você nunca seremos bons quando Cristo estiver habitando em nós. Então, a partir do momento que eu confesso meus pecados, que eu me arrependo, eu me afasto deles e começo a deixar que Deus, que Cristo e que o Espírito Santo comecem a trabalhar na minha vida, que eles façam a obra em mim. E esse é o ponto-chave que nós temos que ter em nossas mentes. Confissão, arrependimento e entrega total à vontade de Deus. Não tem uma pílula mágica que vai me fazer a voltar a ser algo ou melhorar em algum ponto que não seja esses pontos. Confissão, arrependimento, ou ao contrário, né? Arrependimento, confissão e entrega a Deus. Eu espero que eu possa ter ajudado o irmão Vladimir, que trouxe essa pergunta, e que possa ajudar tantos outros, porque realmente essa questão do afastamento de Deus é uma coisa que nós vemos muito dentro da igreja hoje, muitas pessoas que se afastam, se apostatam da fé, e se temos esse desejo, essa angústia de voltar ao primeiro amor, é porque o Espírito de Deus está trabalhando em nós. E aí nós temos que fazer a nossa parte. Arrependimento, confissão e entrega. Que essa reflexão possa ter ajudado o irmão que está assistindo, o irmão Vladimir e tantos outros que possam vir. Eu convido agora os irmãos a fecharem os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez abrimos a Tua palavra, Senhor amado. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a reconhecermos as nossas falhas, que possamos nos arrepender de tantas coisas más que fazemos, Senhor. Possamos confessar os nossos pecados a Ti, Senhor, e nos entregar a Ti, Senhor amado, para que toda aquela boa obra que viemos a fazer não seja nós, não seja mérito nosso, mas de Cristo, e que esse amor, essa entrega nos aproxime cada vez mais de Ti, Senhor amado. Pai querido, te pedimos que o Senhor esteja conosco, o Senhor abençoe e proteja nossas famílias, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.